Estamos agora no capítulo 17, mas antes disso queria-vos ler 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e 12, diz: Ora, tudo isto lhes veio ou lhes sobreveio como figuras estão escritas para aviso nosso, para que já não chegados os fins dos séculos, aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia. Isto aqui é relativamente à história de Israel no Egito. Para que isto aqui serve-nos como lições, nós temos que estudar isto para que nós não cometemos os mesmos erros que eles cometeram. E nós vemos que no capítulo 17, nós vemos que pela terceira vez eles começam a murmurar e eles disseram que estavam-se a queixar que tinham sede, tanto eles como os seus filhos e o gado. E no versículo 4 diz: clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a este povo, daqui a pouco me apedrejarão. Então isto era um caso sério, eles não estavam a murmurar só a queixar-se: não temos água, não, eles estavam-se a queixar, estavam indignados a ponto de quase apedrejar Moisés. E no versículo 7 diz: e chamou o nome daquele lugar Massã e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então este aqui foi sempre o grande erro das suas murmurações. Eles queriam tentar-se de realmente Deus estava com eles ou não, dando-lhes água, dando-lhes o maná. Isto aqui vai nos servir para clarificar também a tentação de Jesus no deserto. Quando ele responde a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus, ok? E normalmente a tentação de Satanás é sempre: se tu és o Filho de Deus, porque é que Deus não te faz isto ou aquilo? Se tu és o Filho de Deus, ou se tu és o teu povo, ou se Deus está contigo, porque é que estas coisas acontecem? Ou porque é que não transformas isto em alguma coisa para teu benefício? Mas nós temos que responder: Deus está connosco, não venhas colocar dúvidas na minha cabeça porque eu sei, ok? Depois veio a guerra de Amaleque contra os israelitas e nós vemos o episódio que Moisés, no versículo 11 diz: acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. No versículo 12 diz: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E é interessante que Moisés estava a fazer tudo o possível para levantar o povo, para erguer o povo, para vencer as suas batalhas. Mas as suas mãos humanas fraquejavam, não tinham força, eram pesadas. Então um homem só não consegue guiar o povo de Deus. Ele teve a ajuda de Arão e teve a ajuda de Hur para suster as suas mãos para que o povo de Deus prevalecesse. Isso também tem que acontecer na nossa vida. Nós não podemos pensar que nós sozinhos conseguimos fazer tudo. Não, nós temos que ter ajudas dos nossos irmãos, dos anciãos, do povo. Temos que mover como frente unida. E aí Deus vai operar grandes milagres também, não só individuais, mas como coletivos. E no versículo 14 diz: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvintes de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Ok? Isto aqui é uma promessa que Deus vai ter que cumprir mais cedo ou mais tarde e que nós vamos ver quando Ele vai fazer. Este é o capítulo 17 e nós nos próximos capítulos vamos ver a jornada de Israel, mas não pensamos que é aborrecido, que isto aqui tem que nos servir como lições para nós nos últimos dias, para que nós não murmuremos contra Deus e não tentemos o Senhor nosso Deus como o povo de Israel o fez.